Olá, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer por estar aqui presenciando o primeiro episódio do PVM Podcast. E como convidado de hoje, nós temos Rodrigo Marconi, compositor carioca, um grande compositor da música de concerto, música erudita, que recebeu diversos prêmios nos últimos anos, cuja música tem permeado o cenário da sala de concertos aqui, tanto do Rio, entre outros estados do Brasil. E gostaria só de dizer que é um imenso prazer não só ter a amizade do Rodrigo, mas também a confiança. Eu irei estrear uma obra dele chamada Polaroids, é uma obra para piano, estreia mundial. E hoje nós vamos conversar não somente sobre essa obra, mas também para entender quem é Rodrigo Marconi, por que ele compõe, da onde vem esse impulso para compor e o que ele tem a dizer como compositor. E também vai falar um pouquinho sobre como e qual foi o processo, por que Polaroids, não é? Com vocês, Rodrigo Marconi. Obrigado, Pablo, pelo convite para a gente fazer esse programa de estreia, né? Esse nosso primeiro conversa do seu canal. Está sendo um prazer e obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer todo meu. Vamos lá, meu querido. Então, eu gostaria de entender por que compositor? Por que ser compositor? Por que criar música? Por favor, Rodrigo, conte um pouquinho para a gente de onde vem esse impulso, por que ter essa responsabilidade de criar músicas nesse mundo e contar um pouquinho da sua história, por favor. Rapaz, essa é uma pergunta complicada, né? O porquê, né? Por que fazer isso, né? É complicado, mas eu acho que ultrapassa um pouco a vontade própria, alguma coisa assim. Eu não sei se acontece com você, né? Às vezes a gente se pergunta quase que todo dia o porquê, né? Mas no final a gente está com uma partitura na mão, um software aberto, um caderno sentado no piano, escrevendo e rascunhando mais alguma coisa, né? Então essa pergunta, o porquê, ela vai acompanhando, acho que todo o processo criativo, mas o impulso de criar, ele ainda é maior do que o desejo de responder essa questão, né? E aí a gente escreve uma peça, aí se pergunta por que de novo, escreve a segunda, e se pergunta mais uma vez o porquê, escreve a terceira. Daí no final você tem um catálogo, não sabe nem por que direito fez, né? É isso aí, desculpa pela pergunta, mas já que ela foi incômoda, que venha respostas cômodas. Vai, por favor. Não eu acho que é um pouco isso, porque eu sempre paro para pensar nisso, né? Uma vez me perguntaram o que eu acho, como é que estão as coisas. Eu acho sempre que nesse mundo meio maluco, onde tudo é negociável, onde tudo vira produto, você está investindo, ou está investindo seu tempo, sua vida, seu trabalho, numa coisa que não é comerciável, né, que não está dentro das grandes indústrias, ainda é um ato de resistência, né? E aí, quando você vê outras pessoas fazendo isso, outras pessoas apontando um outro caminho, para uma música um pouco mais especulativa, uma música que está afastada dos grandes negócios, dos grandes, né, do grande dinheiro, do produto, né? E você tem um resultado artístico, eu acho que continua sendo um ato de resistência, né? Para quem faz e para quem ouve. E aí eu acho que esse é o que faz a gente, embora continuar a reflexão do para que eu faço isso, por que eu faço isso, para quem eu faço isso, você continua fazendo e vê isso reverberar nos ouvidos de outras pessoas, né? Então, acho que é um pouco por aí, né? Muito obrigado, Rodrigo. E o que você pode falar assim, um pouquinho da sua história? Como que começou a sua carreira? Da onde que nasceu essa primeira vontade de compor? Por que que você se tornou compositor? Teve alguma coisa na sua vida que chegou a te impactar? Algum evento? Me conta, por favor. Rapaz, eu lembro até hoje dessa questão. Quer dizer, às vezes pode parecer um fato isolado, mas eu lembro disso até hoje, quando você me fez essa pergunta. Cara, eu estava na terceira série, eu devia ter uns 8 anos.
E aí eu lembro até hoje que a minha tia, que era diretora de uma escola pública, eles ganharam era um acordo do Estado, eu não sei direito, mas eles iam assistir um dos projetos Música para a Juventude, dirigido pelo Karamchevski, na sala Cecília Meirelles. Grande maestro. Grande maestro, e uma coisa impressionante foi o seguinte, eu lembro disso até hoje, porque eu tinha uma prova naquele dia. Uhum. E eu negociei com a minha professora na época se eu podia faltar essa aula, né, faltar essa prova, porque a escola que a minha tia era diretora, que a minha tia era diretora de uma escola pública, foi assistir, era uma das escolas selecionadas para assistir esse concerto, com o Zach Rabchevich regendo. E lá pelas tantas do concerto, ele mostrou os movimentos dos compassos, como se regia, né? Então, compasso binário, compasso ternário, compasso quaternário, ele explicou um pouquinho e convidou alguém da plateia para ir reger. Uhum. Eu não fui eu, obviamente, eu estava no segundo andar, mas ele entregou aquela batuta na mão de um menino e, sei lá, ele começou a fazer o 4x4, assim, a orquestra começou a tocar, ele acelerava, a orquestra acelerava. Eu achei aquilo uma coisa de louco. Eu saí daquele concerto assim chapado, sabe? Porque é uma coisa é impactante, né? Mas paralelo a isso, eu tinha um pouco uma relação de gostar, de ouvir música popular. E a música popular, que eu nasci em 76, possivelmente aquela música dos anos 80, que era uma música mais divertida, mais alegre, né? Lembrando que a gente tinha saído 30 anos de ditadura, então você tinha todo um começo de um tipo de música um pouco mais feliz, né? Uhum. E que se tocavam nas rádios, né? Você estava ali se abrindo uma cultura muito mais pop e tal, né? Então Sim. era muito sedutor, né? As ampliações das rádios com temática jovem, né? A chegada do Rock in Rio, os programas de TV que tocavam música popular ao vivo, né? Sim. Então tudo isso me impactou muito. E aí eu lembro que tinha uma família de um amigo do meu pai que um dos filhos desse amigo do meu pai tocava violão. Uhum. E tocava violão assim, ele tinha um caderninho com as letras das músicas, umas letrinhas em cima, F, A, M. Eu não sabia nem direito o que era aquilo, mas ele tocava aquelas músicas que tocavam na rádio. E aquilo me chamou um pouco a atenção. Aí meu pai me deu um violão de presente. E aí eu comecei a estudar, a procurar professores que pudessem me orientar a executar o violão, né? Uhum. Então, assim, eu não tive uma formação como muitas pessoas têm, né? Eu não sei nem se isso faz mais sentido hoje, mas aquele menino que começa no violino com 3 anos, que o pai bota na aula, né? Eu acho que há um tempo atrás, sei lá, uns 50, 60 anos atrás, era aquela menina que tocava acordeon, né? Sei lá, tinha uma tradição dessa. Eu sempre tive fora dessas tradições, assim. Uhum. Eu fui para o violão. Aí meu pai me presenteou com violão e eu comecei a estudar música a partir daí, da música popular e de tocar violão. Aquelas músicas da época, né? As músicas famosas dos anos 80. Cara, que coisa interessante. Então, a sua primeira experiência veio da música popular. Veio sempre da música popular. E aí, uma coisa interessante é que meu pai gostava de música popular, basicamente a bossa nova, Uhum. e meu pai gostava de música clássica também. E era muito uma época, né, pelo menos os anos 80, que a gente comprava disco, né? Se comprava disco. E no final dos anos 80, eu tive a sorte de estudar com um professor, o Paulo Nami, Uhum. que foi um cara assim decisivo nas minhas escolhas, porque ele era um cara que sabia muito de música popular e eram umas aulas em turma, e a gente acha que a aula em turma sempre prejudica. A gente tem essa teoria um pouco da aula Uhum. particular, do 100% de atenção do professor para o estudante, né? Mas aquela aula me abria umas portas
porque você pegava pessoas de níveis diferentes. Então, eram grupos de 5 ou 6 alunos, cada um no nível, ele dava uma orientada e a gente sentava num canto para estudar. Então, todo aquele repertório que, que eu tinha aprendido, ele começou a ser desinteressante, porque eu vi Entendi. um pessoal tocando chorinho, tocando bossa nova, tal, e eu comecei a falar, como é que é esse negócio aí, né? Que acorde é esse aí que é diferente, que não está naquela música popular dos anos, tá mais antiga, né? Numa música popular Sim. mais anterior aos anos 80, Mas mas mais que tinha uma rica, né? riqueza, tinha uma jogada, e aí eu comecei assim, paralelo a ouvir os meus colegas tocando esse repertório de choro, pixinguinha, e bossa nova, esse professor fazia umas coisas interessantes. Ele fazia uns exercícios que ele chamava de escuta direcionada, de escuta guiada. Ele fazia de escuta crítica, alguma coisa assim, que ele simplesmente escolhia uma música para a gente ouvir. Durante essa aula, a gente ouvia uma música. Então, ele levava uma vitrolinha, aquelas vitrolinhas que se abria e tinha o alto-falante na caixinha da vitrola, e cada dia a gente ouvia uma coisa. Então, quer dizer, vendo os meus amigos mais experientes tocando e vendo esse professor fazendo essas escutas direcionadas, então ele fazia muito interessante, porque ao invés dele ficava explicando muita coisa, ele botava um exemplo e a gente discutia. Então a gente ouvia Pixinguinha, né? Sei lá. Uhum. Aí a gente ouvia duas melodias simultâneas, uma é da flauta, outra do saxofone. Daí ele já falava, isso aqui chama-se contraponto, são duas melodias tocadas simultaneamente. Quantas vezes esse tema foi tocado? Né? O Brasileirinho, quantas vezes foi tocado? E aí você conseguia reconhecer, ele falava brevemente da forma rondó. Então, com essas informações todas, Cara, que incrível, Rodrigo. Desculpa te interromper. Então, ele usava a música como exemplo e dali ele desvelava todas as suas estruturas de uma forma fácil para vocês conseguirem reconhecer. ele nunca falou que a forma rondó é A, B, A, C, A, nunca falou isso, mas falou quantas vezes você escutou o tema? Você viu que o tema apareceu? Aí veio uma melodia diferente, que não tinha nada a ver com aquele primeiro, aí ele voltou. Uhum. Olha só, então a gente tem um A, um B, e depois vem uma outra coisa completamente diferente do que foi apresentado. E voltou aquele tema inicial, olha só, tal. Então, Então, você assim, você conceitualizava a partir da prática. Muito interessante. é, Desculpa, só antes de você continuar, onde que o Paulo Nani te deu aulas? Você lembra? Foi o quê? Ensino médio? não, foi numa escola que a minha mãe era diretora. Olha que coisa doida, né, cara? Uhum. E como a escola pública sempre permeou um pouco a minha vida. Minha mãe era diretora de uma escola e apareceu esse professor lá e ele, assim, ele fez uma proposta que foi o seguinte: ao invés de ele pegar aquela turma com 40 alunos e você ter que ter aquela turma toda, ele propôs à escola, na época minha mãe era vice-diretora, Uhum. a fazer academias, fazer oficinas de música no horário da aula aberta para a comunidade, porque ele já percebia na época, e acho que isso é uma percepção, né, de que a comunidade tem que sentir o pertencimento da escola. Aquela escola não é só dos alunos que a frequentam. Sim. Aquela escola faz parte daquela comunidade que está ao seu redor. Então, ele abria essas oficinas para a comunidade. Então, eu estava lá nas primeiras buscas dos professores, naquela primeira procura de Uhum. alguém que você se afinasse, se reconhecesse, né? Porque você tinha uma busca que você tinha que, no outro, ter também aquilo. E essa Uhum. foi a primeira experiência. Então, obviamente, nesse cenário, era difícil você ter aula individual, né? Então, as aulas eram em pequenos grupos. Então, ele dava aula de flauta doce, dava aula de canto em grupo, dava aula de violão. E a partir daí eu comecei a estudar e a reconhecer e a ser apresentado mais profundamente a esse repertório. E o Paulo, além de ser um professor incrível, se eu não me engano, ele era da primeira turma de composição.
da Unirio. Então, ele teve aula com uma turma interessante, Davi Corin Chandler, Ricardo Takuchian, Vânia Dantas Leite. Ele pegou uma turma assim, Hélio Senna, que é um cara Que incrível de época música boa, hein? modal. Então, ele pegou assim uma turma na Unirio incrível, né? Então, ao mesmo tempo que tinha essa jogada toda do choro e tal, o Paulo tinha participado de um grupo, depois vale o Google, quem quiser aí, ou o YouTube, um grupo chamado Entradas e Bandeiras, que era do Hélio Senna. E o Hélio Senna estudou na Rússia, no Conservatório Tchaikovsky, se eu não me engano, e ele volta Uhum. com aquela cabeça um pouco mais nacionalista tal, e vai pesquisar música brasileira. Então ele montou um grupo na Unirio tocando esse repertório, então muita música modal. Então já nesse período, além dessa música urbana, né, choro, bossa nova e tal, essa música um pouco mais da raiz da pesquisa que o Hélio Senna desenvolvia também aparecia, né? E a partir dessas escutas direcionadas que a gente fazia durante essas aulas, a minha cabeça abria um pouco tal, e eu descobri em casa a discografia do meu pai, quer dizer, eu saí um pouco dos meus discos e começava a pesquisar nos discos do meu pai. Então, tinha discos de bossa nova. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi Pássaros de Fogo do Stravinsky era um disco que meu pai tinha na biblioteca dele. Então, não era uma biblioteca gigante, mas era uma biblioteca que tinha uma MPB meio bossa nova, meio, né, umas canções mais Elis Regina e tal, e ao mesmo tempo tinha uns clássicos desses que estavam ali perdidos que eu passei a ouvir, né? Então a minha cabeça, isso já no final dos anos 80, eu devia ter uns 12, não, mais, eu devia ter uns 14 anos, a coisa começou a mudar um pouco a chave, né? Nossa, Rodrigo, mas você falou uma coisa muito interessante. Você disse que seu pai tinha, de certa forma, uma biblioteca, né? Naquela época, para os Sim, jovens que estão nos ouvindo agora, não existia YouTube, não existia MP3, nem, e talvez até o CD era muito raro, né? O que se tinha era uma biblioteca de discos, né? O rapaz, o bolachão. CD, estou falando na minha vida, mas assim, a gente foi, por meu pai gostar muito de música, a gente comprou um aparelho de CD muito, muito rapidamente, assim. Uhum. Mas eu lembro que o CD apareceu lá pelos anos 90 e pouco, assim, né? Uma, Isso. uma coisa mais fluente. Eu estou falando do finalzinho dos anos 80, 88, 89. Então ainda tinha uma prática muito grande de vinil. Eu tô te falando isso porque meu tio também ele teve uma biblioteca, no caso dele era voltada mais para a área pop, né? Como eu tive uma minha formação bem sólida na escola de música, né? E piano desde dos 5, no caso eu tive essa formação lá da escola, só que em casa eu também tive uma outra influência, né? Foi um pouco ao contrário do seu. Só que o que é muito engraçado é a importância que essa biblioteca do seu pai teve, né? Até para o seu primeiro acesso de apreciação, né? Porque na Sim, escola você teve aquele fomento da prática, o Paulo conseguiu criar esses contextos, os quais, a partir dessa, não só da parte da experiência auditiva, mas a partir daí você aprendeu o conteúdo, essa coisa da prática para depois do conceito. Mas você teve a biblioteca do seu pai, né, sonora, para audioteca, né, ou como sim, antigamente se chamava, para você realmente aprender. Cara, e isso é fantástico, Rodrigo. A importância que a família tem nessa formação, né? sim. Na verdade, no fundo, né? Eu acho que aconteceu isso com você, com seu tio, né? É, você pega, né? Alguém está ouvindo música, né? E você dá aquela. Você está sendo ali informado, mesmo que indiretamente, né? Como dizia o Murray Schafer, os ouvidos não têm pálpebras, né? Então o som vai entrando, né? E, e, e o que era engraçado, né? Porque às vezes você tem uma concepção assim, essas músicas de velho, né? Eu sou jovem, tal, e vou ouvir esse repertório. E passou um tempo assim, eu estava já bisbilhotando a discoteca do meu pai, porque eu comecei a reconhecer naquele repertório uma certa importância e um certo interesse, porque
É engraçado, e aí pegando mais uma frase do Schaeffer, eu não sei se o Paulo, que era um grande professor, mas o Schaeffer tem um capítulo no livro dele que ele fala, né, o compositor na sala de aula, né? E eu acho que o Paulo, de certa forma, era um compositor na sala de aula. Afinação do mundo, né? Não, é no Ouvido Pensante, Ouvido pensante, tá. né? Que o Paulo, por ter essa formação de composição, é, e por esse olhar formal e não sei o quê, passou uma época também que já não me interessava mais simplesmente performar, simplesmente tocar aquelas cifras no ritmo certo. Uhum. Eu comecei a me interessar por que aquele acorde vinha depois daquele, por que aquele precedia esse, porque como aqueles acordes funcionavam entre si, né? Então eu já estava Uhum. interessado de alguma forma no estudo da harmonia, né? E esse direcionamento dessa escuta também começou a acender, assim, a iluminar assim, a minha cabeça. É, Cara, como é que o Pixinguinha fazia aquelas duas vozes funcionarem, né? Que é tão incrível, né? Como aquele violão de 7 cordas que fazia as linhas dos baixos funcionavam. Essa coisa... Estou falando de música popular, que era a prática que eu tinha na época, né? Sim. Então, de certa forma, eu fui apresentado às texturas, né? Homofônica, polifônica, né? Homofônica. Eu fui apresentado a um repertório, né? E aí eu tive uma certa introdução nisso que também me levou para a composição, né? Então, Entendi. o desejo de responder essas questões estavam muito além de performar. Cara, como é que isso aí funciona, né? Por que essa nota está depois dessa? Por que esse acorde vem assim, não vem assado, né? Esse Eu senso acho, de descoberta, né? De tentar entender como que as coisas funcionam, né? cara, e é incrível, né? Para mim é incrível, assim. Eu até hoje fico babando nisso. Eu sou um colecionador de partituras, né? Partitura me interessa. Eu vejo uma partitura, eu já pego e já estou analisando a partitura, né? E isso ficou na minha vida, né? Mas, na verdade, quando eu fui para a composição, na verdade, a história toda começou disso. Aí eu fiz o ensino médio, e depois, faculdade, falei, cara, meu pai me perguntou, eu falei, vou fazer música. Uhum. E aí eu fui fazer composição, porque meu desejo era continuar com esses estudos de arranjo, né? Então, quer dizer, eu entrei na faculdade em 94, né? Enfim, quase 30 anos atrás. Tá aí, pertinho. E pertinho, uma labuta, né? Mas assim, entrei muito com essa cabeça da música popular. E eu escolhi uma escola aqui no Rio que não tinha nenhuma, não era uma escola tradicional, né? Porque se você pensar na UFRJ, né? A escola é uma escola que já tem fundado, né? Uhum. Do Conservatório Imperial de Música, a Sim, Unirio, e a escola do Villa-Lobos. Tal. Eu fui para sim. Estácio, que tinha começado um curso de música nos anos 80 e que tinha Estácio de Sá. Estácio de Sá, que tinha um bacharelado em música, que tinha um bacharelado em composição e tinha um bacharelado em instrumentos, só que eles foram pioneiros nos instrumentos de música popular. Então, isso, de alguma forma, me interessou. Então, era uma escola que tinha um bacharelado em guitarra elétrica, Uhum. dois professores incríveis, assim, cada um na sua linha, né? Um deles é meu amigo até hoje, o Aloysio Neves, que toca no ensemble da Jocy de Oliveira, e toca guitarra com a Jocy de Oliveira e com o Tcheco, o Luiz Carlos Tcheco, que foi meu professor no conservatório e depois meu Que amigo maravilha, também. Rodrigo. E aí eu estava nesse meio, né? Entre descobrindo dentro de uma música, de uma universidade, outro cara que foi incrível, cara, na minha cabeça foi o Yuri Popov, que era professor de contrabaixo, professor de arranjo. Ele toca até hoje com o Toninho Horta, que é um cara incrível, assim, tem umas harmonias, aquelas harmonias mineiras do Clube da Esquina. E aí eu fiquei nesse misto, estudando composição numa universidade que tinha um viés de música popular.
Olha que fantástico. Por que que o Yuri teve esse impacto para você? Foi mais na questão do improviso, do arranjo? O que que foi Não, importante? o Yuri, em 94, além dele ser um baixista assim, Fantástico. primeira linha, né? Ele toca Uhum, baixo fretless, então aquele baixo é um baixo acústico mais elétrico, ele não tem traste. E ele, nesse ano, tinha ganho, cara, o prêmio Shell de melhor arranjo. Assim, tava assim, na crista da onda, sabe? Assim, um cara do bem, sabe? Super, super acessível. E ele dava aula de arranjo na Estácio, nessa época. uhum. E ele era baixista dessa turma do Clube da Esquina, né? Ele tocou durante muito tempo, toca até hoje, com a Orquestra Fantasma do Toninho Horta, que para mim é um cara. Quando eu já estava babando, né, antes de entrar na faculdade, nas harmonias da bossa nova, na música mineira, né? Eu já estava nessa onda aí, né? Eu já tinha Uhum. largado aquela música popular dos anos 80 de rádio e tal, e eu já estava ouvindo umas coisas assim, né? Toninho Horta, Milton, Lô Borges, assim, Beto Guedes, eu estava ouvindo esses caras já, né? Uhum. E o Yuri tocava com esses caras, né? Então, assim, para mim era tocar com uma pessoa, ter aula com uma pessoa, né, que tinha um reconhecimento dentro do meio musical, já sendo um cara reconhecido, mas muito muito generoso, porque eu assistia às aulas dele como ouvinte. Eu falava, posso assistir? Ele falou, claro, pode entrar. E eu ficava assistindo às aulas de arranjo dele. Então, conviver com essas pessoas também foi um convívio interessante, né? De ficar nesse limiar entre o estudo de composição tradicional, né? No sentido de estudar harmonia tradicional, né? Estudar contrapontos, da orquestração, tal, mas ao mesmo tempo poder tirar proveito dessas relações que se estabeleciam com os outros professores da área de música popular, né? Olha que interessante, Rodrigo. Você falou essa questão da música popular, e eu, estudando a sua obra, eu pude ver que existem várias influências, não só um pouco de ritmo, figuras rítmicas brasileiras. Não estou dizendo que, de fato, você vai encontrar algo que fale, não, isso aqui é música brasileira. Não, não é música brasileira no sentido mais ligado aos ícones, né, de referencialidade do que é nacional, né? Com essa questão de ritmo de samba e tudo. Mas existem, elas estão lá, inclusive as próprias questões de harmonia, né? Eu vejo que você tem existe um gosto particular seu por acordes de sétima, né? É muito interessante Ah, como que que vem da você bossa utiliza. nova, né? Veio da bossa nova, Vem do claro. jazz, Sim. vem do Clube da Esquina, vem do Toninho Horta, vem da, né? Mas o que é mais engraçado é que não soa Clube da Esquina, não soa Toninho Horta, soa Ah, Rodrigo não. Marconi. Na verdade, o que eu acho que faz a gente acaba soando assim. Eu estou falando do Toninho Horta, Clube da Esquina, tal, porque era a referência que eu tinha quando era garoto, mas hoje você vê que Sim, está em Chopin, está em Debussy, né? É, tá nos impressionistas, né? sim. Nesses caras que começaram a me interessar quando eu estava na composição. Cara, quando eu ouvi aquele prelúdio lá para Misanfone do Debussy, eu caí em lágrimas, né? Que aquilo é uma coisa de louco, né? É muito belo. Aquilo me arrebatou assim de uma forma, enfim, quando eu vi aquilo, eu falei, é esse cara que eu quero estar. Quando eu vi a Catedral Submersa do Debussy, é outra loucura. Aquilo me deu um. Eu já tinha ouvido a Catedral Submersa, você vê que coisa doida, né? Olha como as coisas vão perpassando, né? Porque é, ao mesmo tempo que eu fiquei nesse limiar desse bate-bola entre a música popular e a música de concerto, eu comecei a pesquisar os arranjos do Rogério Duprat, Uhum. que era um cara que veio da música, quer dizer, isso foi a minha dissertação de mestrado, né? Foi uma pesquisa em musicologia sobre o Rogério Duprat, quer dizer, voltado para os arranjos, quer dizer, quando eu fiz o mestrado eu ainda tinha esse link com os arranjos. Você pode falar rapidinho o que você fez no seu mestrado, assim, só para o pessoal Posso, saber?
Posso. Na verdade, o que eu estudei no meu mestrado, eu fiz análise de 4 arranjos do Rogério Duprat que ele fez para Tropicália. E ele foi um cara interessante, né? Porque ele vinha da música de vanguarda, da música do movimento música viva paulista. Ele, o Júlio Medaglia, enfim, uma série de outros compositores, né? Que, aliás, esse ano é centenário do Gilberto Mendes, que também assinou, né, o Manifesto. E Sim. quando ele vai para a indústria, né, para fazer arranjos para disco, de alguma forma ele não abre mão dos conceitos estéticos. Acho que aquele período dos anos 60, e aí você, assim, obviamente graças ao sucesso do Sgt. Pepper's, de alguma forma, dos Beatles, que essa relação entre esse imbricamento do compositor de canção, né, do cancionista, e do compositor de vanguarda, ele ali essas duas informações se começam a dialogar. E aí eu via no Rogério Duprat esse compositor que fez grande parte desses arranjos do movimento Tropicália, emprestando aquele conhecimento, né, sem se trair a princípio, né? Você vê, né, quando um arranjador ia sair na capa de um disco, né, que foi o caso do Duprat na capa do Tropicália, né? Sim. Então, quer dizer, o papel do arranjo era muito potente, muito importante, né? O arranjo, eu chego um pouco à conclusão de que o arranjo ele é tão importante quanto a canção, quanto o trabalho do cancionista, que ele quase se encontra na música de concerto, na relação de que se você tira o arranjo, a música perde muito dos seus sentidos, né? Então, você imaginar Tropicália sendo tocado em voz e violão, você perde metade do prazer que é ouvir aquele arranjo incrível do Júlio Medaglia, né? Você pega a construção do Chico e tira o arranjo do Duprat e faz voz e violão, É ela outra tem música. é outra música, ela tem uma Com perda muito certeza. grande. E isso A singularidade, desculpa te interromper, Rodrigo. A singularidade do arranjo e a sua importância é tal qual a instrumentação para música de concerto. Tal qual. sim, assim, você pega, por exemplo, as músicas anteriores, né? A bossa nova, por exemplo, né? Pegar uma música do Jobim, cara, é incrível, porque ela funciona no piano, ela funciona no violão, ela funciona em duo de flauta e piano, flauta e violão, orquestra, tudo funciona, porque aquela melodia é incrível. Mas o arranjo que essa turma da música nova, com, né, esse discurso descritivo do arranjo, ela colou tanto naquele repertório, ela faz uma relação tão direta com aquele repertório, que fica impraticável. Fica impraticável não, mas nada é impraticável, né? Mas ela perde o prazer de se ouvir, ou perde grande parte do interesse de se ouvir, quando aquela música parte para uma outra formação. Então, sei lá, na minha cabeça ficou isso, porque você vê que o Gil, o Caetano, essa turma toda dificilmente toca essas canções, né, ao vivo, né? Quer dizer, até eles reconhecem a força que o arranjo tem sobre as canções é de extrema importância. Então, na verdade, quando eu fui para o mestrado, eu estava trabalhando esse limite, né, entre música de concerto e música popular, né? Nossa, caramba, obrigado. Eu desconhecia Essa informação, eu sabia também que você já tinha trabalhado, mas eu desconhecia. essa importância que você notou. E eu me recordo que a gente havia conversado que a questão do arranjo para você também foi muito importante para
a sua carreira como compositor? Você pode falar um pouquinho para a gente por quê? O meu trabalho de compositor ele surgiu um pouco mais tardiamente, mas algumas coisas foram importantes para mim, né? Porque de alguma forma, e aí óbvio que tirando todo o cenário propício, eu acho que o Guerra Peixe virou um grande orquestrador porque ele teve a oportunidade de experimentar nos arranjos de música popular. Da mesma forma que o Radamés, né? Eles tinham uma orquestra, eram obrigados a escrever arranjos para as orquestras de rádio, né? Uhum. Então, se torna um laboratório muito, muito possível, né? Porque você está ali escrevendo, ouvindo, e não ficando só no que é reportado nos tratados de orquestração. No fundo, não sei se acontecesse com você também, Pablo, estudando composição, pelo menos nos anos 90, que foi onde eu estudei, né? Tudo ficava um pouco na sua imaginação. Então, você efetivamente não sabia se aquilo soava ou não. Hoje, a gente tem os softwares e tal, que pode dar um suporte, mas também não dá todas as respostas, mas é muito melhor do que simplesmente ficar na sua imaginação. Na verdade, o que eu ia te falar, Rodrigo, é que na minha época, até mesmo a questão do acesso à tecnologia, demorou um pouco para eu poder ter acesso ao Finale, né? Na época Sim. era o Finale. Eu usei o Encore, olha só que coisa. Era o Finale e o Encore, eram esses dois. Se eu não me engano, eram esses dois. Eu comecei pelo Encore e depois eu fui para o Finale. Porque o Finale também era uma coisa assim, um pouco inacessível, até mesmo financeiramente. Mas a primeira experiência que eu tive de instrumentação, assim, de entender como que as coisas funcionam, eu lembro que foi na Escola de Música de Brasília, tive aula com o professor Marden Maluf, que ele era um cara fantástico. Foi ele que fez ele dirigiu e realizou a tradução do Harmonia do Schoenberg, né, na segunda edição. Sim. Né? Tive a sorte de ter aula com ele, pessoa fantástica, não só como profissional, como ser humano. E eu me recordo muito bem que ele fazia uma espécie de concertos, né, no final do semestre, onde ele chamava vários instrumentistas, até mesmo pessoas da família, convidava outros instrumentistas para fazer uma espécie de orquestra para a gente poder reger e tocar o nosso arranjo. Nossa, então, incrível, né? Não, fantástico. O que o Marden propiciou para a gente, assim, sem palavras. E depois eu lembro que eu tive aula com o Lincoln Andrade também, essa parte de instrumentação e orquestração na escola de música. Professor também fantástico, material atualizado da época. E essa coisa extremamente pragmática, você compõe e tal, como é que toca, como é que funciona. E foi tudo muito, muito... Também, se não me engano, Demetrio Logea, que é compositor também, grande compositor também renomado, ajudou muito, muito também nessa área de instrumentação e análise, né? Análise de instrumentação. Demetrio Logea. Sim. E eu só tenho a agradecer, mas nessa época, assim, como eu te falei, era papel, caneta, toca para mim, deixa eu ver como é que soa. Caderno, né? No caderno, fazia orquestração no caderno. E o divertido era você ver, não, isso aqui não funciona nesse instrumento, então vai compor de novo. Não, na verdade, assim, né? Eu acho que por não ter a experiência de ouvir, tinha algumas coisas, né? Primeiro que você não podia correr risco numa performance. Então você tinha que escrever aquilo, quer dizer, imaginar e realmente ser possível de executar, né? E então assim, a gente ficava sempre com a experiência dos mais velhos, né? Isso aqui não vai funcionar, essa nota aqui é mais difícil de tocar e tal, mas a gente no fundo não havia. Né? Ou então aquela coisa, você sabe qual é a extensão desse instrumento? Não, você escrevia no instrumento, mas tem instrumentos que a orquestração, obviamente, né, para todo mundo que está ouvindo a gente, né, a extensão é uma parte, né? Sim. Mas será que esse salto é possível de tocar no violino ou não? Aquilo tal. Então, assim, eu sempre aprendi desde cedo que o grande livro de orquestração, na minha época, era ter um caderno de telefone com números de grandes instrumentistas que você pudesse reportar, né?
Interessante. Então, Rodrigo, até interessante. hoje, eu faço isso, né? Eu escrevo e mando para algum amigo dar uma olhada, né? Se é um instrumento que eu não domino, né? E é difícil, né? Porque quando a gente fala de música contemporânea e de expressividade, a expressividade vai mudando tanto, e se realmente você não toca o instrumento, esse diálogo com o instrumentista e as possibilidades que aquele instrumento te favorece, é sempre bom o instrumentista é, te dar esse aval, né? Te dar esse retorno. Pessoal, para aqueles que não são especialistas da música ou não conhecem o que a gente está falando, o que o Rodrigo está falando é o seguinte: existe uma área da música que se chama instrumentação, que é a área ao qual um compositor ou arranjador, ou todos aqueles que vão criar uma música ou criar uma nova versão dela, precisam entender as particularidades, sejam da capacidade de tessitura, ou seja, a distância de cada nota que cada instrumento tem, e também as suas possibilidades de execução, bem como a técnica de cada instrumento. Então, é uma área que existe uma necessidade muito grande de aprofundamento, porque a extensão de notas que um piano tem não é a mesma, por exemplo, de um violino, que não é a mesma, por exemplo, de uma flauta, que não é a mesma de uma harpa. Então, isso é uma área de conhecimento imprescindível para aqueles que querem compor ou fazer arranjos conhecerem, para que, quando vocês fizerem um arranjo, vocês entenderem muito mais do instrumento e suas capacidades únicas de timbre e também de colorido dentro do contexto. Por favor. É isso, não é isso. E é engraçado, assim, né? Daí o finale, o encore, o Sibelius toca. Mas ele Isso. não coloca ali as possíveis dificuldades que o instrumentista pode ter. Então você, na verdade, escuta uma coisa que você não sabe nem se na real ela vai soar, né? Mas já é muito melhor do que ouvir na imaginação, né? Sim. Então, até me perdi, não sei nem porque a gente está falando Não, sobre a isso. gente está falando isso, na verdade, porque você quis exemplificar Ah, o papel do o início arranjo. do papel do arranjo, exatamente. Aí você falou da Tropical É. e tudo, mas eu queria, na verdade, também saber por que o arranjo foi importante para a sua carreira como compositor. Porque eu lembro que você me disse que teve uma coisa envolvida com intérpretes, né? Me conta, por favor, um pouquinho. Não, na verdade, o arranjo, quer dizer, que era esse meu primeiro desejo, né, de desenvolver, Uhum. ele ficava em torno disso, esse desejo de conseguir escrever as coisas que eu ouvia, né? Essa coisa de estar por trás da música, né? Não estar na performance, né? Tá um nível mais profundo. E aí o arranjo de música popular, por você ter, obviamente, várias possibilidades e uma facilidade maior dela ser tocada, ela também se torna um espaço interessante, né, para você experimentar, para você ouvir, né? Então acho que a música popular, assim, pelo menos na minha época quando eu era garoto, e ainda mais o seguinte, né? Todo garoto naquela época dos anos 80, no início dos anos 90, tinha uma banda, né? Então era música popular, então eu tocava, então dava para experimentar, né? Vamos tentar esse acorde, aquele, né? Você mais ou menos dentro da sua limitação ali, você conseguia ampliar um Realizar. pouco, realizar. E eu lembro que você me contou da questão dos intérpretes, né? Que você quis ter um pouco mais de autonomia na questão da criação, da composição. Você... O que começou a ampliar meu ponto de vista, né? Quer dizer, eu vinha lá daquele repertório radiofônico, a vivência com Paulo Nami ampliou um pouco mais, mas eu ainda continuava muito ligado à música popular. Mas a ficha foi caindo no decorrer do curso de composição de que o trabalho de um arranjador ele é um trabalho feito por encomenda de alguém a priori, né? Para você realizar um disco de alguém, um show de alguém. Então é um trabalho onde você não trabalha a sua estética, você trabalha a estética de quem está te convidando para realizar.
Inclusive, o tempo que você tem para fazer o arranjo e a instrumentação que você tem conta em como que esse arranjo vai ficar. Né? Conta da viabilidade, né? Então, quer dizer, isso é também não é um limitador, porque limitador às vezes é bom, né? Você saber aquilo que você pode, né, contar. Hoje, com esses instrumentos virtuais, assim, você pode até muitas outras coisas, né? Dependendo do projeto que você queira desenvolver. Uhum. Mas o fato foi que eu descobri que se eu fosse aquele arranjador, né, que eu imaginava dos discos, dos shows ao vivo, eu seria uma pessoa que eu iria ser um prestador de serviços para alguém. Entendi. Né? Que eu iria escrever, às vezes, aquele arranjo que está na cabeça do outro, e não necessariamente. E aí eu fui me aprofundando no trabalho de composição, né? E fui percebendo, e obviamente fui percebendo o lado bom e o lado ruim, né? A autonomia que você tem e também o peso, o preço que você paga, né? De você desenvolver um trabalho pessoal, né? Sim. E aí, ao invés de você ser o arranjador e aquele cara que presta serviço para alguém, você passa a ter uma autonomia estética para escrever, realizar aquilo que você tem desejo de fazer, né? Com certeza. Para o bom e para o Inclusive, mal, né? Você tem esses sim. dois lados, porque daí você não está amparado por um trabalho formal, né? Um trabalho de prestação de serviço para um fim determinado. E aí você passa também a ser a priori, uma coisa que agora está muito falado, mas acho que na minha época nem na tua, você passa a ser um gestor da sua própria carreira, né? Sim. Quer dizer, você passa a ser o principal acionista do seu trabalho como compositor. E aí você tem, né? E aí você tem que entender como isso funciona, né? É um outro espaço de atuação. Que você tem que ter a sua expertise, porque senão você não consegue ocupar espaços. Isso é muito imprescindível, né? E é um tipo de expertise que, se você não entende no mundo de hoje como se autopromover e divulgar o seu trabalho, muito além de questão de narcisismo, mas questão de publicação, para as pessoas poderem ver quem você é, o que você tem a oferecer, muito difícil você ter continuidade, né, artística. Se você achar que o trabalho que você vai só vai ter valor daqui 100 anos, né? E vai ficar com a música na gaveta. Na verdade, desculpa, Pablo, te Tudo bem. interromper, mas eu tive uma aula incrível, assim, essa frase eu nunca mais esqueci, né? Eu fui aluno do Tato Taborda, que é um compositor incrível aqui do Rio. Uhum. Ele tinha sido aluno do Korreuter e tal. Então, quer dizer, de alguma forma, a minha educação passou também por um viés braço, pedagógico. pelo viés do Korreuter, né? Sim. E o Tato, uma vez me falou uma frase, cara, que eu nunca mais esqueci. Ele falou, mais do que compor, motivos para compor. Então, mais do que você escrever... O Edino também falou a mesma coisa. Muito mais de você escrever, engavetar e ninguém tocar, você criar as suas relações e garantir que pelo menos aquela obra faça sentido ser estreada, né? Que ela seja tocada. Você pode falar de novo essa frase, por favor, Rodrigo? A frase que ele falou foi essa, né? Mais do que compor, motivos para compor. Né? Então, você criar situações para que a sua música seja tocada. Né? Então, a partir do... Então, eu fui descobrindo isso, que às vezes você consegue subir um degrauzinho, você conquista um espaço, a partir daquele espaço você conquista um outro espaço, e aos pouquinhos você vai construindo uma carreira. Né? Sim. E essa carreira, pelo que eu tenho analisado, assim, eu não sei se eu posso só analisar meu lado, mas eu vejo isso assim de grande parte. A pessoa que está, ao contrário da música popular, que às vezes ela é muito rápida, né? A música de concerto ela tende a ter uma estabilidade mais a longo prazo. Então, não é muita sorte, é você trabalhar, é você insistir.
E aí, quando você insiste e você vai prospectando espaços para que a sua música seja tocada, você vai criando uma carreira, né? Sim, o que eu disse anteriormente é a respeito de aproveitar as ferramentas do mundo moderno, né? Como a gente está fazendo aqui, né? O Ah, compositor sim. é imprescindível para ele poder não somente criar a obra, mas ver o que ele está criando, de criar um espaço de audiência, né? O qual as pessoas vão entender que essa obra existe, porque a relação artista-público hoje é muito mais próxima do que era anteriormente, né? Até mesmo essa visão de, não digo em relação à música de concerto, mas eu digo no geral, no âmbito geral, essa relação entre artista e audiência é mais próxima devido às redes sociais, às tecnologias hoje. Então, eu estava me referindo mais a isso, né, de você saber Ah, sim. divulgar e mostrar o seu trabalho, mesmo de forma simples, né, porque antigamente, para você fazer marketing, você tinha que contratar uma empresa de marketing, né, para criar, desenvolver esse trabalho para você, ou trabalhar, ou pagar uma assessoria de imprensa específica, né, para divulgar certos trabalhos, ou até mesmo você fazia em determinados concursos, eventos, o qual a sua obra fosse encomendada. Hoje, às vezes, uma estreia que você coloca de forma bem simples em um evento específico, sendo filmada pelo YouTube, ela já pode ter um certo impacto, né? Para o compositor também. Eu fico imaginando assim, né? Você fica, quer dizer, eu fico imaginando o Bach andando não sei quantos quilômetros para ouvir de quem ele era fã, né? Buxtehude, né? Sim, Então, quer dizer, o sucesso era muito localizado, porque sim, tudo dependia, né? Hoje, com essas possibilidades das redes sociais e tal, a possibilidade de você encontrar os seus pares, né, as pessoas que gostam da sua música, que tal, é muito mais fácil. Então, se negar a elas, a esses meios, né, se negar a essas possibilidades, é, também impossibilitar que o outro encontre a sua música. Então, óbvio que é muito bacana o concerto ao vivo, né? A pessoa ir lá te assistir. Nada sim. substitui, nada, cara. Nada substitui a experiência de você entrar num teatro e ver Nada, um sim. músico tocando ali. Nada, nada substitui. Mas com as redes sociais, né, você consegue chegar às outras pessoas, tanto para quem é compositor, né, aos intérpretes e aos ouvintes, né? E hoje acredito eu que com barateamento também, né, dos estúdios, da capacidade de se gravar, Sim. viabilizou muito a gravação num custo bem mais acessível. Sim. Então, eu acho que qualquer compositor, qualquer artista que não consegue perceber isso, ele está limitando muito o acesso à sua produção, né? Tá, meu querido. E pior que está. E sobre essa questão de produção musical, Rodrigo, gostaria que você pudesse explicar ou, de alguma forma, tentar esclarecer por que Polaroids, por que o nome Polaroids. Polaroids é uma obra que o Rodrigo compôs, se não me engano, em 2017, para piano solo. Sim. E eu gostaria de entender, né, uma obra de 4 movimentos, é lindo, são 4 movimentos lindos. Eu estou estudando a obra, né, para poder estreá-la, e é muito interessante. Cada movimento ele tem uma identidade não só particular, mas também eu vejo certas influências. Mas eu não vou falar nada para não estragar a surpresa do espetáculo. Só gostaria que o Rodrigo pudesse falar por que Polaroids, porque cada movimento, na verdade, é como se fosse um nome pictórico, né? Um nome que quase É, representasse uma imagem. Fala um pouquinho para a gente, na por que verdade, Polaroids? eu sou casado com uma fotógrafa. Sim, Então, o termo Polaroids vem porque eu sou casado com uma fotógrafa. E sempre me chamou muita atenção aquelas fotos instantâneas, né? Que às vezes não tem uma fotografia bonita, ela não tem uma cor legal, mas o cara aperta o botãozinho e a foto sai impressa. Então, tem muito essa reprodução do instante, né? Você uhum, guarda aquele instante ali, né?
E aí, com essa ideia, eu pensei em criar essa obra em 4 movimentos, mas são 4 movimentos curtos, como um Sim. instante, e contrastados também, né? Então, os nomes foi a própria Andréa que deu. A ideia que deu os nomes. Eu tocava no mídia, você falou, isso aqui tem cara de quê? Ah, isso aqui tem cara de não sei o quê. Eu botava o Que nome do... fantástico. Então tem uma coautoria. Tem uma coautoria no nome. E as coisas aparecendo de uma coisa muito maluca, né? Eu estava dando uma aula de... Cara, ou de análise, ou de história da música contemporânea. Acho que era uma aula de história da música contemporânea, e falando sobre dodecafonismo, eu pedi para uma... Assim, né? Fulano, fala uma nota. Daí o cara dava uma nota lá, eu escrevia no quadro. Aí eu peguei 3 notas e criei uma série dodecafônica ao modo do concerto número 9 do Weber, Sim. desculpa, do concerto para 9 instrumentos, né? Uhum. O concerto número 9 não, do Feito concerto do para 9. Weber, Sim. que é uma série feita de 3 notinhas, que ele bota o retrógrado, a inversão e tal. E aí, dentro daquela série, eu escrevi, eu criei uma série do decafônico e fui tocando no piano para os alunos entenderem a lógica, a comunicabilidade, a possível comunicabilidade dentro de uma série do decafônica, né? E aí eu descobri que a série só tinha 2 saídas. Ou ela era... Eu acho que o retrógrado era igual o original, né? O que era tocar de trás Era para quase um frente era igual. palíndrome, né? Era um palíndrome. Ou a inversão. Assim, no fundo, eu acho que eu tinha assim, o original e o retrógrado da inversão, que eram 2 séries diferentes. O resto eram iguais. E aí eu peguei essa série e falei, isso aqui... Aí eu criei aquele segundo movimento, que é uma canção de niná, praticamente, assim, um acalanto, mas é feito de uma série dodecafônica que ela só tem 2 possibilidades, né? Então as músicas foram aparecendo assim, né? Dessas surpresas assim que você vai criando e vai escrevendo. No final dessa aula eu transcrevi a série, né? Botei num papel, num caderno de partitura que eu sempre ando na minha mochila, eu transcrevi. E aí ela foi a série usada para o segundo movimento Que das interessante. Polaroids. E o terceiro movimento? O terceiro movimento, ele tem ali, eu não sei se você percebeu isso, Pablo, mas o terceiro movimento tem uns acordes Santoro, Sim, ele é claro, os acordes com das canções de sétima. amor. Sim, sim, O sim, acorde, sim. vejo geralmente, né, quem escreve obras para piano, assim, estou falando muito geralmente, a gente está falando muito abertamente para quem estiver ouvindo a gente, né? Isso. Geralmente os instrumentistas usam no baixo, até por causa da série harmônica, o intervalo de oitava. E as Sim, canções de amor do Santoro, ele bota sempre uma sétima menor sim. entre o baixo, então tem sempre uma dissonância no grave. E aí eu Eu peguei percebi essa no ideia. desculpa te interromper, eu percebi no último acorde, assim, pô, eu praticamente comi a obra do Santoro, né? Anos estudando para gravar essas coisas. O último acorde, para mim, foi muito reconhecível. Muito reconhecível. É, é uma valsa, né? Uma coisa em Sim, 3x4, né? Mas a ideia é uma valsa, sim, né? Está escrito em 3x4, né? Bem uma valsa. sim. Mas foi, pegando a ideia do Fluminense, foi um arquétipo Santoro, né? Das canções de amor. Então, dos prelúdios, né? Dos prelúdios das canções de amor, para É os piano, né? Aquela dois. segunda série, né? Que Você são pode falar bem os dois. os Sim. dois, né? É. Então bebe um pouco Essa linha do nessa Santoro. linha do Santoro, nessa cola. Eu não sou E, pianista, né? Eu toco violão, mas aquelas canções de amor e os prelúdios, para mim, são incríveis. Então, são obras que eu toco no piano. sim, ficou muito claro a forma do violão na obra como um todo. Ali tem muitos acordes até que são bem desafiadores de executar,
porque ali fica muito mais fácil no violão, porque eles estão mais próximos. No piano, a gente tem que fazer, como é que fala, o espaçamento da mão, né? Sim. Mas a sonoridade é muito bela. Eu acho que você fez um trabalho lindo. A sonoridade é muito bela, a peça funciona muito bem. O primeiro movimento é City Lights, né? É Sim. fantástico. Fantástico. É que, na verdade, essa das luzes, né? É meio que pim, como se fossem luzes acendendo, né? Sim. Como se fosse um céu, né? As estrelas aparecendo e tal. É um pouco também espaçado, né? Umas notas no agudo, uma no meio, criando um pouco uma constelação, né? Essa é um Não, é pouco a ideia. linda. A obra é linda. A obra é linda. E a última para fechar é uma fuga, né? A É uma duas fuga. vozes, um pouco na cola daquela fuga em mi menor do Bach, né? A duas vozes. Então não é bem uma invenção, é uma fuga mesmo, né? Sim, mas a duas vozes. Mas um pouco colado naquela fuga em mi menor de Bach. Colado que eu estou falando assim, né? Não é uma cópia formal, não é nada. É por ela ser em duas vozes mesmo, né? Duas vozes. Acho que é só aquela fuga que tem, né, o Pablo, do Bach. No Cravo Bem Temperado, acho que é a única fuga em duas vozes. O resto Eu tudo acredito três ou que quatro, ou cinco, e por aí vai. eu acredito que sim. E É. da sua, Pelo da que sua eu. obra, a tessitura que você tem em duas vozes é, se não me engano, o segundo e o quarto movimento, né? Que elas têm esse É, caráter imitativo. sim. Você traz esse princípio de imitação no segundo movimento, que é uma mistura daquela célula do samba com cestina, Sim, né? Aí sim. depois para o último movimento, mas o último movimento ele tem mais esse caráter, sim, claro, de, de É uma fuga imitação. meio É uma, tocata, né? Que exato, exige um pouco um ritmo mais isso, ativo, né? isso, Para trazer um pouco mais não virtuosismo, mas para que contraste às outras obras, né? sim. Então ela tem um caráter assim um pouco mais de tocata, né? Uma coisa mais instrumental, assim. Menos cantabile, né? Sim, é um Menos quarto movimento mais brilhante. mais brilhante, é menos cantabile e mais instrumental, né? Sim. Tocata nesse sentido, né? De perder a melodia cantável e ela se tornar Agora, idiomaticamente instrumental. mas o quarto movimento, ele tem uma melodia tão linda, mas tão linda, mas tão linda, que eu ainda estou nessa coisa, se eu faço um pouco, deixa eu mostrar mais a melodia, ou se eu faço, não, vamos tentar deixar na questão da própria identidade, né, da fuga, mas, cara, a melodia dela é muito linda, assim, os cânones que você consegue criar, sem Essas brincadeira. melodias eu tive uma oportunidade muito incrível de estudar com o Guilherme Bauer, que foi um cara que foi aluno do Guerra Peixe, Uhum. então, e que, de alguma forma, herdou a metodologia que o Guerra Peixe desenvolvia com seus alunos, né? Então, muito das minhas práticas melódicas de melodia que eu tento desenvolver vem um pouco daquele livro do Guerra Peixe chamado Melos e Harmonia Acústica, Sim, sim. que foi um livro que eu estudei assim a exaustão com o Guilherme Bauer quando eu fui aluno de composição dele, e que eu tento, na medida do possível, orientar as minhas melodias a partir daquele encaminhamento que o Guerra Peixe faz ali. Dos princípios, né? Eles põem no Dos livro. princípios. Na verdade, são aqueles princípios que estão desenvolvidos ali, foram princípios que ele aprendeu com Kohreuter, Com a né? Reuter. Uhum. Que na verdade, é, a, a história da música fala um pouco disso, né? Que o Guerra Peixe começou uma fase nacionalista, depois ele foi para música viva, e depois criou lá um conflito estético com Kohreuter, abandonando música viva e fazendo uma música de caráter nacional. É Mas, neofolclórico, tudo, sim. mas o que o Guerra Peixe defende é que aquele conceito é uma organização do discurso, seja ele qual for. Uhum. Então, você pode aplicar aqueles conceitos de música tonal, modal, atonal, nacionalista, né? Você pode aplicar onde você quiser. Então, aquele conceito desenvolvido na Melos é o que norteia um pouco
a minha construção melódica, né? Que interessante, bom saber disso, porque as melodias são É. extremamente bem desenvolvidas, o contra-sujeito que você usa também muito, muito belo. E eu não estou brincando, eu ainda acho que eu devo fazer ela um pouco mais, não vou dizer cantável, mas mostrar mais a melodia, porque realmente, Rodrigo, as melodias são lindas. Sim, eu Eu tento, tô fazendo... assim, eu sou meio assim para falar, mas ela vem um pouco desse estudo. Então, ela vem de um estudo formal, ela vem em cima de alguém que estava refletindo o que, a princípio, era tido como subjetivo, né? A criação de uma melodia, é uma inspiração de, sei lá, né? Alguma coisa assim. Sim. E então ali existe um estudo do desenvolvimento melódico. Então isso retrata um pouco o meu período de estudo com Guilherme Bauer, né? Olha, Rodrigo, que interessante. Eu queria te agradecer por ter a oportunidade de estrear a sua obra. Eu vou Poxa, falar eu que que eu agradeço. tô aguardando a minha obra inédita que você falou que vai Estou fazer para escrevendo, já mim. comecei a rascunhar. Que bom, que Já bom. comecei a rascunhar alguma coisa, já vou escrever para você. Você tem Mas é ideia? isso. Você Oi? tem ideia do que vai ser? Ah, cara, eu ainda estou tomado um pouco por essa questão da pandemia, né? Uhum. Então, acho que vai sendo uma coisa um pouco nesse. É engraçado, rapaz, na pandemia eu produzi pra caramba, sabe? Eu escrevi assim até agora, sei lá, cara, umas 15 peças, umas 15 obras. Caramba, Rodrigo, É, sério? em 2 anos e pouquinho. Eu nunca tinha escrito tanto assim, mas eu acho que foi uma forma também de sobreviver no meio Caos. desse caos, né? Sim. E sempre buscando a possível interpretação. Então, Uhum. cada obra foi também pensando nessas oportunidades sendo tocadas, né, com os concertos online. Que Então, eu também maravilha. escrevi muita coisa. Assim, tem algumas coisas que ainda não foram tocadas, obviamente, mas eu escrevi muita coisa nesse período que foi possível ser tocado. Nossa, Então, que foi coisa bacana. boa. Que coisa boa. Eu tô ansioso para poder estudar suas outras obras. Falei que eu vou tocar e gravá-las também. Só estou esperando ainda um momento oportuno, né, os locais adequados para a gente fazer essa gravação oficial. E que eu queria também, Rodrigo, desde já te agradecer pela Ah, eu que oportunidade agradeço esse bate-papo incrível. de te entrevistar, de saber um pouco mais sobre você, um pouco mais sobre o seu processo composicional, principalmente essa obra Polaroids que eu vou estrear. Mas eu gostaria também que você pudesse deixar uma mensagem para o pessoal acerca da composição da música na sua vida. Se uma criança quisesse falar, Rodrigo, eu quero ser compositor, o que você falaria para ela? Não é. Eu acho que esse mundo que a gente vive hoje, ele tolhe muito a capacidade de grande parte da população criar. Então, a gente tirou a possibilidade de criação das pessoas. Hoje, grande parte são pessoas que vão para o trabalho, trabalham, ganham seu salário e voltam para casa, né? E não tem uma não um hábito, mas não tem uma rotina de criação. Obviamente, seria ingenuidade falar que essa pessoa não está ligada à criação, né? Porque se a gente pegar aquele esquema do Natier e tal, ele fala que até o ouvinte cria as suas Cria, imagens mentais, né? Então claro. a gente não é disso, né, que eu estou É, falando, né? você está falando de criação em termos de De espaços expressão, ativos, né? Que você de possa expressão expressar quem ativa. você é. Sim, sim. Exatamente. Então, o que eu acho hoje, quando a pessoa ela vai um pouco na contramão desse capitalismo e dessa estrutura muito cruel, né? Ela também está resistindo e navegando contra, né? Ele também está propondo coisas, ela também está sendo ativa. Então, independente de qualquer coisa, se a pessoa vai se profissionalizar nisso, se ela não vai se profissionalizar, se é um desejo de escrever poesia
por vontade própria, mas, né, não tem nada a ver com a formação superior, ela tem um trabalho dela. Eu acho que sempre o estímulo à criação ela tem que ser validada sempre. Então, acho que é isso. Componha, escreva, mostre, viabilize, faça com que as coisas aconteçam. É difícil, né? É quase um milagre, né? Uma partitura sair do papel e ganhar os sons, né? Aí o ciclo fecha. Mas é engraçado, porque durante um tempo eu fui aluno do Luiz Carlos Tcheco, que é um cara de música experimental super... estudou aí na UNB, por sinal. Uhum. Ele estudou na Bahia, depois foi para a UNB. E é engraçado que uma vez eu ficava esgrilado, assim, que ele falava, cara, tem obras minhas que nunca foram tocadas, mas eu tinha a necessidade de escrevê-las, né? Ela ser tocada é depois, né? Mas o desejo de registrar aquele trabalho artístico e tal. Uma época eu me encasquetava meio com isso. Hoje não, hoje eu falo isso, cara. Eu vou escrever porque eu estou com desejo de realizar isso aqui, né? Isso para mim é importante. Mas eu acho isso. Eu acho que o compositor hoje ele tem que estar. Tem outra coisa também, Pablo, só para também não me alongar. Eu acho que também, e aí não é só uma opinião minha, né? Eu acho que também quem pensa arte devia estar vinculado de alguma forma com a educação. Devia estar fazendo um trabalho educativo. Se possível, com pessoas que não são da área de música. Porque é muito fácil você seduzir uma pessoa que já toca e que já conhece música, está disponível, mas você seduzir aquele que ainda não conhece e você conseguir apresentar uma variedade, apresentar, né? Fazer aquilo que às vezes o que a escola devia fazer, a televisão devia fazer, mas tudo isso está tão voltado para o capital, não estou falando da escola, né? Mas os meios de comunicação, que parece que eles reproduzem só um tipo de música e se fecham para as outras possibilidades, né? E tem tanta gente incrível fazendo tanta coisa incrível, né? E então, eu acho que é um pouco isso também, sabe? Eu acho que a pessoa que acredita na arte, ela também tem que estar vinculada de alguma forma com educação. E de que forma você acha que isso poderia ser feito, Rodrigo? Esse vínculo de quem tem não só o talento, mas a intenção de seguir uma carreira artística, de que forma ela estaria vinculada à educação? Você diz Eu no acho, ensino formal, no ensino informal? eu acho que aonde você quiser atuar para expandir possibilidades de conhecimento. E aí eu não estou falando em nenhum momento de colonizar. Isso é Entendi. horroroso, né? Eu não vou virar para você e dizer que música é boa. Não, você vai, na Não é verdade, isso. Eu estou sensibilizar, né? falando como uma apresentação, como um espaço possível de ouvir e discutir outras músicas, Sim. né? O nosso país Então, precisa nenhum disso. problema com a música que está tocando na novela, com a música que está tocando no programa de televisão, nenhum problema com essa música. Mas eu acho que a partir do ponto que a gente viabiliza outro espaço para escuta e reflexão de outras práticas musicais, não estou falando só de música, né? A gente pode ampliar isso, né? Para outras músicas, para outros teatros, para Sim. outros filmes, para outros livros, né? Toda vez que a gente amplia a percepção de novas expressões e a gente oferece, a gente está ampliando a capacidade de refletir, de pensar, de ler o mundo, né? E, obviamente, isso reflete em várias outras instâncias, né? Isso reflete no voto, reflete no seu papel de estar, ser e estar no mundo, né? O quanto isso, no fundo, você contribui para um upgrade, sei lá, para um passo à frente da civilização das pessoas que estão da civilização parece muita tal, mas das pessoas que estão ao seu redor, né? Então eu acho que qualquer lugar que você tenha para fazer isso, seja na escola formal, seja no clube, seja na igreja que a pessoa frequenta, seja, né, a partir do ponto que ela consegue levar outras expressões que não estão em voga para as pessoas ouvirem,
eu acho que está contribuindo para caramba. Isso falta aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, esse incentivo a esses espaços, eles transcendem a música, né? Isso é para qualquer área de conhecimento. Que você possa Sim. estabelecer uma relação de diálogo em que todo mundo consiga aprender, né? Eu espero que Isso não é haja... só artístico, né, Pablo? Pode ser filosófico, pode Isso. ser, né? Qualquer lugar âmbito. que amplie, Não. qualquer lugar que crie discussão e que seja possível ampliar leituras de mundo. Toda vez que você consegue Exatamente. ampliar, e aí eu, mais uma vez, não estou falando de colonizar a cabeça do outro, não é impor, Não, mas não é é sensibilizar, rebaixar, não é nada, não, mas é é apresentar. sensibilização. Sim. Foi o que aconteceu, por exemplo, com você quando o Karabchevsky foi dar o concerto, foi realizar a performance, né? Chamou uma pessoa da plateia e isso te impactou, né? Sim. E, de certa forma, abriu uma porta na sua vida que hoje, né, nós estamos falando sobre ela, sobre a sua música, sobre a sua visão de Sim. mundo, a sua leitura de mundo, a sua expressão. Pode E eu ser que se eu não espero... tivesse ido naquele concerto, alguma coisa pudesse ter mudado, né? Com A gente certeza. nunca sabe, né? Vai saber, vai saber. Vai saber. Mas essa sua percepção, esse seu ponto de vista, na verdade, até essa sua inflexão, ela é extremamente pertinente. E eu te agradeço por aqueles que estão levando não somente a educação, mas a educação artística, as especialidades na música, as especialidades nas artes, e que fazem a arte acontecer, seja dentro da sala de aula, seja como artista. Minha gratidão a esses que de fato acreditam numa música verdadeira e nada contra a indústria que nós temos, mas eu acho que falta ainda um incentivo no nosso país para cultivo de não só música de concerto, mas de produções mais sérias, produções mais substanciais. Produções, por exemplo, como a sua obra, que eu considero ela uma obra muito de muita qualidade. E eu sou muito grato de poder estar interpretando ela. Na verdade, a gente precisa, a partir do ponto, né, que a gente consegue trazer as pessoas para esse campo gravitacional, né, e descobrir que não é só ser bonito ou feio, né? Tá fora só Muito dessa além disso. superficialidade, né? Muito além. Ela inclui uma reflexão, ela inclui né? Uma outra reflexão que ultrapassa ser bonito ou ser feio, né? Ela ultrapassa Sim. isso, né? Então, quando a gente começar, se a gente conseguir ultrapassar esse passo, as pessoas vão descobrir que as outras produções musicais, seja ela qual for, elas são importantes também. E que é de direito, a princípio, acredito eu, dessas pessoas conhecerem, de ter acesso. E aí a gente começa a mudar um pouco o cenário. A gente não consegue mudar quando o público não acha que aquilo lhe pertence, né? Sim, senão não faz sentido, né? Senão não faz sentido. Ela fica anacrônica, né? Ela fica... ela não faz sentido para aquela pessoa que está ouvindo. Então ela nunca vai se sentir que aquilo é importante para ela, né? Então, a partir do ponto que a gente educa, né, que vai para a escola, vai para o condomínio, vai para algum lugar, vai fazer um concerto, né, que não deixa de ser um papel educativo, né? Sim. Mas a partir do ponto que essas pessoas estão propondo, estão levando, elas estão acendendo luzinhas, né? Elas estão apontando para um caminho que acredito eu que vai ultrapassar esse lugar apenas do consumo, né? Do consumo enquanto capital, né? Do ter que comprar, né? Da música enquanto produto financeiro, né? Como produto do dinheiro apenas, né? A música como arte, apesar Como que arte. eu não discordo que a gente tenha que ter esse valor, né, acerca das coisas, não discordo quanto a essa questão do capital, do meu ponto de vista, mas eu acho que ainda falta um sentido maior no que a gente fala sobre arte, no fazer artístico aqui. Não posso falar do Brasil geral, porque eu não estou no Brasil todo, mas eu falo das coisas que eu consigo perceber, das coisas Sim. que eu aprendo, dos lugares que eu fui, das leituras que eu tive, né, pessoal, e esse fazer artístico, ele é imprescindível, e a sensibilização
algo ainda mais importante, imprescindível ainda, que é você sensibilizar, seja dentro da sua família, seja no seu próprio condomínio, de criar esses espaços não só de diálogo, mas também de apreciação, de você começar a ver que o mundo ele é muito mais, existem muito mais nuances, né? Muito mais complexo do que a gente imagina. E também muito mais rico, muito mais belo do que a gente imagina. Muitas E coisas eu acho incríveis. que quando se passa para esse pertencimento, aquela folia de reis daquela cidade ela não acaba, sabe? Sim, Sabe? Aquela marujada, ela vai continuar existindo, sabe? E aí você continua fomentando um olhar sobre as práticas artísticas num universo muito mais amplo, sim. né? Num universo muito aberto. E você é capaz de escolher, né? Você começa a ter essa capacidade de avaliar e escolher, não somente É, consumir, não somente é receber, isso. né? Essa Quanto capacidade de maior o seu crítica. repertório, né, maior chance você tem de separar aquilo que te interessa daquilo que não te interessa. No momento, eu acho que a gente é imposto, né? Existe uma imposição de um consumo. Então não existe uma liberdade, quer dizer, eles vendem uma possível liberdade que não existe, né? Você está livre para ouvir entre esses 5 pessoas que eu te ofereço, né? Então é uma liberdade meio assim, né? E É, aí quando o Adorno falava um pouco sobre isso, mas não vamos trazer Adorno é, agora no podcast, porque senão vai ficar um pouco vai ficar mais pesado. pesado e complexo, né? É. Mas, querido, eu queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade de te ouvir a sua história, para a gente falar, entender um pouco melhor sobre a sua música. Queria desde já agradecer aos ouvintes por prestarem o seu tempo em ouvir o primeiro episódio do PVM Podcast. E aqui a gente sempre traz pessoas brilhantes que sabem muito mais do que o host, do que aqueles que apresentam. E estamos aqui para criar espaços para aprender, conhecer e vivenciar a arte em sua totalidade. Desde já, muito obrigado. Valeu, Pablo. Até mais. Até mais.